Você aí, já ouviu falar ou está acompanhando a obra Shingeki no Kyojin? Essa obra, também chamada como Attack on Titan ou Ataque dos Titãs, foi criada pelo mangaka Hajime Isayama. A sua publicação se iniciou em 2009 e foi finalizada em 2021. Ela conquistou inúmeros fãs por todo mundo, foi aclamada como uma das melhores obras de todos os tempos e teve sua adaptação para anime em 2013 e neste ano de 2022 será finalizada. Mas então, será que vale a pena assistir Shingeki no Kyojin? Será que compensa investir o seu tempo nessa história que teve um final que muitos aceitaram, mas muitos não gostaram? Bom, a segunda parte da quarta e última temporada de Shingeki no Kyojin começará a ser transmitida nesse domingo, 9 de janeiro de 2022. Então, se você quer saber os principais pontos da história e também a nossa opinião final sobre ela, fique com a gente nesse vídeo. Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Bárbara. E eu sou o Valier, e no vídeo de hoje vamos trazer mais um vídeo do quadro Análise de Animes, dessa vez sobre Shingeki no Kyojin. Mas calma, nós sabemos que você pode ter assistido a obra ou ainda pode não conhecê-la. Então aqui nesse vídeo nós não entraremos em pormenores, mas caso a gente venha soltar algum spoiler, vamos colocar um aviso para que você possa estar pulando. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o like, se inscreva se você não for inscrito e nos sigam nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, iniciando então pelo contexto da história. A história ela se passa numa ilha, no caso a Ilha Parades, onde a humanidade é obrigada a viver cercada por 3 muralhas. Essas 3 muralhas elas existem para proteger os humanos dos titãs. No caso existem 3 gigantescas muralhas com mais de 50 metros de alturas que protegem os humanos. Cada uma delas possui um nome, sendo Maria a mais externa e também a mais extensa, a Rose que é a intermediária e a Sina que é a mais central e a menor também em extensão. Todas essas muralhas, por serem grandes e também extensas, elas possuem braços que saem delas. Esses braços abrigam uma pequena cidade que é chamada de distrito. Tudo isso para ajudar na proteção da própria muralha, para os titãs não atacarem a lateral de cada muralha e também para proteger os portões e entradas de cada uma das muralhas. Então, como nesses distritos as populações ficam bem centradas, os titãs eles são atraídos a esses pontos com bastantes pessoas e fica mais fácil o combate contra os titãs. Bom, e nós falamos tanto titã, mas o que seriam esses titãs? Bom, a história de Shingeki no Kyojin diz que há 112 anos surgiram essas criaturas do nada. Eles são gigantes humanoides irracionais que possuem um corpo totalmente desproporcional e variam de 3 a 15 metros de altura. Eles possuem um comportamento totalmente agressivo e devoram qualquer humano que encontrar pela frente. Porém, ao contrário de que muitos podem pensar, a fonte de energia primária deles não são os humanos, e sim a luz solar, fazendo com que eles ataquem mais durante o dia e seja mais raro o aparecimento deles à noite. Então são criaturas monstruosas que causam grande pânico nos humanos e por isso a presença das muralhas para protegerem a população. E de acordo com o que é contado para as pessoas que vivem dentro das muralhas, essas criaturas quando surgiram devoraram toda a raça humana, exceto alguns que conseguiram escapar e se abrigar dentro das muralhas que por acaso já existiam ali. Essas pessoas então que sobreviveram recomeçaram a história do zero e dentro das muralhas atualmente vivem cerca de 1 milhão de pessoas. É muita gente. E como eu disse, então eles recomeçaram a história do zero. Por esse motivo, na Ilha Parades, as coisas não são muito desenvolvidas. E isso é até um ponto muito bacana de Shingeki, que até relembra um pouco uma era meio medieval. Eles possuem algumas tecnologias, mas nada comparado ao nosso atual. Sim, são tecnologias voltadas mais para os afazeres deles lá mesmo, como roda, uma ferramenta para juntar alguma coisa, para cortar, Então é bem básico do básico mesmo. E em especial, o que eles têm também de avanço tecnológico são mais voltados para a própria proteção contra os titãs, como é o caso do DMT, que é um dispositivo de locomoção que eles usam para se defenderem caso os titãs ataquem.
Então, como vocês podem imaginar, lá os habitantes vivem uma vida mais camponesa, né? Alguns estados até mais precários. Porém, na região da muralha Sina, que é a muralha mais central, existe uma prosperidade maior, pois são onde moram os nobres e a família real da obra de Shingeki. E também a muralha mais protegida, né? Caso os titãs ataquem, eles vão primeiro acabar com as pessoas que ficam nas muralhas mais externas, os mais ralés, e dificilmente, né, vão conseguir chegar nos nobres da região. E algo que é muito importante frisar, que vai ser desenvolvido ao longo da história, é que a educação deles dentro da Ilha Parades é totalmente voltada para aquilo que aconteceu depois dessa reconstrução do mundo. Então eles são instruídos nas escolas a não saírem das muralhas em hipótese alguma, pois eles acreditam que fora das muralhas não existe mais vida e não existe mais mundo. Eles não são levados a pensar por que surgiu as muralhas, né? Como que elas já estavam ali quando a gente chegou, né? Os titãs, o que são eles não podem pensar isso. Isso simplesmente é proibido, né? Eles devem apenas ficar dentro das muralhas e se conformarem em viverem ali para não serem atacados pelos titãs. Bom, e como a Bárbara falou, os principais avanços tecnológicos que eles têm são mais voltados para a lida com os titãs, que as suas tropas, né, os exércitos de dentro da muralha utilizam. Essas tropas se dividem em três. A primeira tropa é a tropa da polícia militar, que resolve todos os problemas internos da muralha e também são responsáveis por proteger a família real. A segunda tropa é a guarda estacionária, responsável pelas muralhas, né, pela guarda das muralhas, ou seja, a reconstrução, a estrutura das muralhas, tudo que passa, né, tudo que precisa se translocar por elas. Então a guarda estacionária realiza esse cuidado. E, contrariando todas as vontades do pessoal de dentro da muralha, a tropa de exploração. Como o nome já disse, é a tropa responsável por explorar o mundo fora das muralhas. E tudo isso para entender melhor o que são os titãs, né, da onde eles vêm e também se existe vida, se existe alguma coisa fora das muralhas. Eles também são os responsáveis por fazer os avanços nos armamentos de todo o exército. E dentre todas as tropas, né, a única que tem contato com os titãs é a tropa de exploração. Tanto a estacionária quanto a polícia militar não fazem a mínima ideia de como é lidar com um titã. Bom, então como vocês podem imaginar, a civilização de Shingeki no Kyojin é até que estruturada, né? Tem todo um sistema que funciona bem, entre aspas, né? Claro que tem vários erros, mas por mais de 100 anos fluiu bem, né? O pessoal está conseguindo manter a muralha e a muralha está conseguindo proteger o pessoal dentro dela. Mas será que isso é para sempre? Bom, e é nesse ponto que se inicia de fato a história de Shingeki no Kyojin. Como havíamos falado, as muralhas que protegem a população possuem aproximadamente 50 metros, mas num belo dia, um titã colossal de mais de 70 metros de altura surge repentinamente frente ao distrito de Shiganshina, onde mora o nosso protagonista, e chuta a Muralha Maria, a muralha mais externa, abrindo um enorme buraco nela, fazendo com que vários outros titãs que a cercavam adentrem a muralha e causem o terror na população. Nesse dia, que foi o pontapé inicial da história, vários humanos foram devorados e, dentre eles, a mãe do nosso protagonista Eren. E também nesse dia, o seu pai simplesmente sumiu. Bom, e sobre o protagonista da história, Eren. Ele era uma criança que vivia tranquilamente no distrito, né, de Shiganshina, junto com seus amigos. Aliás, Mikasa, ela era sua irmã, que foi adotada pelos seus pais, e Armin era um amigo que estava sempre com eles. Eles viviam tranquilamente, todos felizes por lá, até que nesse dia tudo para eles mudou. Eles já tinham interesse de conhecer como que era a vida fora das muralhas, mas depois desse dia, presenciando todo o desastre que aconteceu, eles mudaram demais e passaram a desejar exterminar todos os titãs. Ainda mais pelo protagonista ter presenciado a sua própria mãe ter sido devorada por um titã. E seu pai que simplesmente sumiu, ninguém sabe onde se enfiou. Mas então, como se abriu um buraco na Muralha Maria e as cidades, né, no entorno foram devastadas e os titãs também invadiram, então não era um lugar seguro, toda a população que sobreviveu, inclusive todos os 3 protagonistas, rumaram para a Muralha Rose. E agora, dentro da Muralha Rose e com o ódio que possuíam dos titãs, os protagonistas iniciam o seu treinamento para se alistarem e entrarem em alguma das tropas. E no final desse treinamento, eles têm uma pequena experiência de como é fazer a patrulha dessas muralhas. Então, no distrito de Trost, na Muralha Rose,
aparece novamente o Titã Colossal. Justo no dia que eles foram lá fazer o patrulhamento. E como vocês devem imaginar, se repetiu a mesma coisa na Muralha Maria. Os titãs invadiram e começaram a causar um desastre. Porém, diferente daquela vez, a tropa de exploração chegou a tempo suficiente para acabar com a festa de todos os titãs. E além disso, surge uma esperança inimaginável para todos lá. O Eren, o nosso protagonista, ele se transforma em um titã. Bem inesperadamente e deixando todo mundo confuso de como ele conseguiu fazer isso. Mas se tornou uma carta na manga muito incrível, porque começou a dar frente a frente com os titãs e, no final, a tropa de exploração, juntamente do Eren, conseguiram tampar o buraco que o Titã Colossal tinha causado. Então eis que aí aconteceu a primeira vitória dos protagonistas e da tropa de exploração contra os titãs. E a partir disso, os três, Armin, Mikasa e Eren, se alistam na tropa de exploração e dão continuidade aos seus objetivos. É justamente resolver os mistérios internos da muralha e também externos e exterminar os titãs. E nisso eles contam com uma ajuda da tropa que é fenomenal, né? Então nós temos o comandante-geral Erwin que, nossa, todo estratégico, com uns planos mirabolantes para dar a perna nos titãs. Nós temos a Range, outra, nossa, fascinada por conhecer os mistérios, né, dos titãs e também das muralhas. E um baixinho, mas nossa, o cara é o brabo. É, cara... ele poderia até ser o protagonista, alguns falam, eu também. Capitão Levi, nossa, esse daí, titã pra ele é igual folha de papel. Ele corta facilmente, né? Amassa sem dó. Bom, e até aqui nós contamos mais ou menos como que se deu todo o contexto inicial da obra e vamos falar brevemente alguns pontos muito importantes que nos levam até a quarta temporada. Bom, então com a entrada dos três na tropa de exploração, o Eren ele se recorda que o seu pai entregou uma chave e que essa chave é a chave do porão que contém toda a verdade que o Eren precisa saber. E que acima de tudo o Eren precisa chegar nesse porão. O porão que fica lá na casa deles, lá no distrito Shiganshina, que foi destruído pelo primeiro ataque dos titãs. Então a partir daqui, a tropa de exploração coloca uma confiança imensa em cima do Eren e dedica toda a sua patrulha para fora da Muralha Rose em busca desse porão da casa do Eren. Onde depois disso eles passam por diversas situações, diversos perigos e batalhas muito intensas até chegar então no bendito porão da casa do Eren. E lá eles conseguem encontrar de fato a verdade, ou aliás, uma indicação de que existe algo a mais do que falam dentro das muralhas. Bom, e a primeira descoberta que eles fazem é que, na verdade, os titãs são pessoas comuns que foram transformadas nesses monstros. E que também existem duas classes de titãs. Os titãs puros, que são aqueles irracionais, e os titãs originais, que são descendentes do primeiro titã que surgiu, o titã fundador. Esses titãs, diferentes dos outros, são racionais, né? Eles têm vontades próprias e também eles têm alguns poderes especiais. Cada titã original possui um poder próprio. Outra descoberta muito importante é que as muralhas elas não existiam desde sempre, muito pelo contrário, elas foram geradas. No caso, foram geradas por um monte de titãs quase que colossais. São titãs bem grandes, de 50 metros de altura, que através da sua habilidade de endurecimento, eles formaram as 3 muralhas. Ou seja, são titãs que estão adormecidos dentro das próprias muralhas. E uma outra descoberta que eles também fizeram é que fora da Ilha de Parades existe sim vida e que na verdade foi de lá que vieram todos esses titãs. Eles também descobrem que eles que vivem ali dentro da Ilha de Parades são descendentes do povo de Eldia, chamado de Eldianos, e quem mora lá do outro lado da ilha são descendentes do povo de Marley, chamado Marlianos. E no caso, há 112 anos atrás, o rei dos Eldianos rumou para a Ilha Parades e levou consigo algumas pessoas. E lá dentro da ilha, com os seus poderes do titã fundador, ele construiu as muralhas com os outros titãs e também apagou a memória do povo que ele levou consigo, manipulando assim a construção da nova história.
Bom, e esse ponto é muito importante porque nós descobrimos que existe uma grande rivalidade entre os Marleyanos e os Eldianos. No caso, somente os Eldianos que conseguem se transformar em titãs, são descendentes diretos da Ymir, a primeira titã. E os Marleyanos, eles já entraram muitas vezes em combates, né? Às vezes os Eldianos ganharam dos Marleys, e no momento os Marleyanos estão vencendo dos Eldianos. Porém, ninguém na Ilha Parades sabe disso, porque, como foi dito, deles foi apagado tudo de suas memórias. Os Marleyanos, por sua vez, estão a todo momento em busca do grande poder dentro das muralhas, que é justamente o poder do Titã fundador, que consegue controlar todos os Eldianos. No caso, o povo de Marley domina todos os Eldianos dentro do seu país. Lá eles consideram, inclusive, os Eldianos uns monstros asquerosos, amaldiçoados. Eles acham que somente os próprios Marleyanos são a raça pura, enquanto os Eldianos não. Então eles, inclusive, depositam, né? Não é bem nesse sentido, mas depositam mesmo os Eldianos em um distrito isolado de tudo, né, de tudo que é de bom, e utilizam-os como escravos justamente para as guerras que eles mesmos travam, justamente porque o poder dos titãs é um poder militar muito grande. Então, se os Marleyanos tivessem o poder do Titã fundador, que consegue transformar e controlar qualquer Eldiano em Titã, esse poder seria muito grande, porque assim os Eldianos que eles têm presos no país de Marley iriam ser controlados a seu bel favor. Bom, então os três protagonistas, Eren, Mikasa e Armin, que viram toda aquela destruição que aconteceu no começo da obra, conseguiram descobrir todos os mistérios do seu mundo. E viram também como é bonito o mundo fora das muralhas, como existem muitas coisas que eles ainda não conheciam. Porém, agora a luta não é mais contra os titãs, e sim contra os Marleyanos. Bom, e no meio de toda a sua trajetória na tropa de exploração, além dessas verdades, eles descobriram que existia soldados do exército de Marley infiltrados dentro das muralhas. E esses soldados justamente possuíam alguns poderes especiais. E depois de todo o reboliço que aconteceu na tropa de exploração, até eles chegarem ao porão do pai do Eren, Grisha Jäger, os soldados de Marley fogem e voltam para o país mesmo de Marley. Então aqui iniciamos a quarta temporada no mundo ainda maior do que nós começamos, né, Shingeki no Kyojin, e com objetivos totalmente diferentes. Bom, antes o objetivo era exterminar os titãs. Hoje o objetivo já é tentar compreender, tentar conversar com os Marleyanos e mudar essa história de conflitos que tem entre os dois povos. Não é uma tarefa fácil, como o pessoal descobriu, é algo que veio de muitos e muitos anos. Então esse objetivo é algo muito difícil, porque os Marleyanos eles sempre vão ver os Eldianos, eles cresceram com isso na sua cabeça, que os Eldianos são monstros. Por eles poderem se transformar em titãs, eles são considerados como armas e somente isso. Por outro lado, os Eldianos jamais vão confiar em algum Marleyano por tudo aquilo que eles causaram de ruim para esse povo. E além disso, o pessoal da Ilha Parades, né, o Eren, a Mikasa, o Armin, a tropa de exploração, nunca teve contato com alguma outra pessoa fora da Ilha Parades. Então estabelecer essa relação internacional é algo totalmente novo para eles. Mas a tropa de exploração precisa dar um jeito de resolver isso. Então a tropa de exploração consegue se infiltrar no território de Marley e o Eren consegue o poder de outros titãs fundadores. Porém, diferente dos objetivos da tropa de exploração, o objetivo do Eren ali já era totalmente outro. E também a sua personalidade mudou por completo. Antes nós tínhamos aquele protagonista esperançoso que buscava se tornar um herói, e agora temos um protagonista totalmente contrário, que lidera a chamada facção Jäger, que quer restabelecer o Império de Eldia e acabar com todos os Marleyanos. E isso independentemente do custo, mesmo que eles tenham que passar por cima até dos próprios amigos, como a Mikasa e o Armin. E além de tudo isso, algo que nos surpreendeu por completo é que, diferente de antes, a tropa de exploração, e especialmente o Eren, se uniu ao Zeke Jäger, o irmão mais velho do Eren, que nos foi apresentado lá na Ilha Parades, um vilão que deu muito trabalho, inclusive nos encheu de ódio. Agora ele está unido à tropa de exploração. Bom, e agora no final dessa quarta temporada, nos resta ver toda a conclusão de tudo isso que foi estabelecido. Então, como vai ficar a relação do povo de Eldia com o povo de Marley e o Eren com o seu irmão.
Nós sabemos o plano do Zeke, ele quer dar um jeito em tudo isso. Nós sabemos que é um plano ridículo, né? Mas o que será que vai virar no meio disso tudo? Será que o Eren de fato está colaborando com o plano do seu irmão ou ele tem outros planos? E então, a pergunta que não quer calar, vale a pena assistir Shingeki no Kyojin? Bom, então nós juntamos aqui alguns pontos positivos e alguns pontos negativos e no final nós vamos fazer um balanço de tudo isso para ver se vale a pena ou não assistir. A começar pelos pontos positivos. Bom, então as coisas em Shingeki no Kyojin acontecem rápido. Isso é um bom ponto positivo porque não tem muita enrolação. E até a terceira temporada, os personagens, a história e também as suas motivações são bem fáceis de entender. É a partir da quarta mesmo, que quando a história começa a se desenvolver mais, que fica um pouco mais complexo. Toda a história de Shingeki no Kyojin é muito bem trabalhada. Apresenta vários pontos de virada, pontos que a gente esperava alguma coisa e opa, nos surpreende por completo. Tem também personagens que, nossa, demonstram um crescimento muito grande em toda a obra, principalmente nos seus valores, né, e nas suas determinações. E, meus amigos, o que é essa trilha sonora que envolve toda a ação da obra? Nossa, é incrível. É uma das melhores trilhas sonoras de animes que eu já vi. As aberturas têm um tema mais medieval, né? Pelo menos as primeiras aberturas é incrível. E quando aquele personagem, aquele lá, matador de titãs, chega, nossa, louco, ele chega com tudo. Parece que até a cena colabora com tudo isso, é muito bom. Algo muito interessante que a obra ela nos mostra vários valores como perseverança e honra, né? Como os personagens eles precisam seguir adiante, levando consigo os seus companheiros, que mesmo morreram, eles deixaram todo um sacrifício para a próxima geração, né? Em prol do conhecimento, para eles terem uma vida melhor e entenderem de fato a verdade. E além disso, ela apresenta também um contraste muito bom, porque ao mesmo tempo que a gente vê que os titãs são os monstros inimigos da humanidade, a gente vê que os próprios humanos podem ser monstros ainda piores. E a animação também é incrível, pois se ajusta a cada cena, a cada movimento dos personagens, passa ainda mais drama, né? Ainda mais um desespero, né? Nos envolve mesmo na história. É válido também comentarmos sobre a arte do mangá. Ela chega a ser um pouco mais pesada do que do anime, por maior liberdade, né, nos rabiscos do que na animação. Então, para quem gosta de ler, é uma ótima indicação. Bom, e agora vamos falar dos pontos negativos. Diferente das primeiras temporadas, a partir da quarta as coisas começam a ficar mais complexas. E, lendo o mangá, nós sentimos que algumas coisas não foram tão bem explicadas. E isso foi um ponto que pesou um pouco pra gente. Bom, isso, é claro, vai ser mostrado ainda na quarta temporada. Mas alguns pontos no final do mangá que nos deixam um pouco preocupados são justamente a questão da origem dos titãs e um poder especial, né, particular do Eren, que vai ser usado, né, vai ser muito mostrado na quarta temporada, e nos fica aquela preocupação, será que o anime vai conseguir dar uma explicada melhor no que faltou do mangá, ou será que ainda não? E inclusive o final da obra, que talvez foi o mais comentado das obras que nós acompanhamos, foi algo que causou um certo incômodo em muitos fãs, incluindo a gente. A decisão final do Eren e também o destino de alguns personagens, como a Mikasa, foi algo que acabou não nos agradando e também não agradando vários espectadores que acompanharam todo o crescimento deles. Bom, mas então, vale a pena assistir Shingeki no Kyojin? Bom, depois de toda essa análise, vale! Bom, é um anime muito legal, né? Rende vários momentos de ação, de emoção, que nos deixam muito presos nele. A história também é muito bem trabalhada e não foi o final que conseguiu estragar tudo isso. É como nós comentamos, a animação, nossa, ela condiz muito bem com a história. Nós conseguimos acompanhar muito bem, inclusive os personagens, eles nos cativam. É muito gostoso acompanhar como que eles vão passando etapa por etapa. Resta essa pequena preocupação na temporada final, mas primeiro a temporada final a gente não sabe como que vai ficar e como a Bárbara falou, não é ela que vai estragar. Ela foi um anime muito bem falado, foi considerado uma das maiores obras, então vale sim muito a pena. Esperamos que vocês gostem e também deixem aí nos comentários o que vocês acham de Shingeki no Kyojin. Bom pessoal, então essa foi a nossa análise se vale a pena ou não assistir. Bom, mas nós ressaltamos aqui que tem muita coisa para ser falado dessa obra. Nós não trouxemos tudo aqui para não ficar um vídeo ainda mais extenso. Mas claro, se vocês quiserem que a gente traga algum conteúdo falando sobre algum ponto específico de Shingeki no Kyojin, deixem aí nos comentários que com certeza ficaremos muito felizes.
Bom, então, pessoal, esse foi o nosso vídeo e até a próxima. Tchau!